Então, vamos continuar mais um estudo aqui sobre Python. Vamos fazer o exemplo 7, tá? Como eu falei, esse próximo exemplo a gente vai usar uma estrutura condicional if, ok? Então, vamos ver como é que vai ser o nosso exemplo 7. Nosso exemplo 7 vai ser novamente um exemplo, como eu falei, a gente vai sempre usar, à medida do possível, exercícios que envolvam conceitos de engenharia, tá? No caso aqui vai ser um exercício que envolve o conceito de resistência dos materiais. Então imagine que eu tenho uma peça cilíndrica aqui e ela vai ser submetida por uma força P, tá? Né? Essa força P vai fazer com que essa peça tenha um encurtamento, tá aqui nessa figura do lado aqui. Então, o cálculo da tensão atuante, tensão média atuante, né, nessa peça é a força que está aplicada dividido pela área da seção transversal, né, perpendicular à força, que é essa área aqui que está de amarelo, ok? Então, com isso aqui, ou seja, a força que está atuando dividido pela área, a gente vai ter tensão atuante. E a gente tem um outro conceito aqui que a gente chama de tensão admissível. Tensão admissível, tá? Que é a máxima tensão, digamos, que a peça pode suportar. Então, a gente vai fazer um teste aqui, né? Se a tensão atuante for menor ou for maior que a tensão admissível, se a tensão atuante for maior que a tensão admissível, a gente vai dar uma mensagem dizendo lá que a peça não atende, né? Como é que a gente pode dizer? Que a peça não atende a carga atuante. A carga atuante. Né? Se ela for maior do que a tensão admissível, ela não atende. Né? Se não, ou seja, se ela for menor ou igual, né? Então, se a tensão atuante for menor ou igual à tensão admissível, a gente vai colocar que a peça atende a carga atuante. Então, a gente vai fazer um teste aqui. Então, a gente vai usar a estrutura condicional if. Ok? Nosso dado de entrada vai ser a força que está atuando e a área e a tensão admissível. A gente vai ter 3 valores de dado de entrada. Vamos lá, então? Vamos implementar esse exemplo aí. Então, vamos abrir nossa tela aqui, um novo arquivo, tá? Eu vou importar algumas coisas aqui, por exemplo, dados de entrada. Vamos importar isso aqui. Vamos colocar aqui, ó, dado de entrada. Carga, existe o valor da carga. Eu vou colocar em kilonewton. Digite, vou chamar de área, tá? Digite o valor da área. Em milímetros. Vamos colocar que essa área vai ser em milímetros. Em milímetros. Cadê o símbolozinho aqui? Isso, milímetros quadrados. E aqui, tensão admissível, tensão ADM, tensão underline ADM, digite o valor da tensão admissível. Vou chamar esse cara aqui em MPa, que é megapascal. Tá? Vamos colocar só um comentário aqui de processamento. A gente vai colocar mais um aqui, ó. Megapascal é Newton por milímetro quadrado, tá? Então, vamos fazer agora aqui o nosso cálculo da tensão atuante. Tensão atuante vai ser igual a carga P. Observa que essa carga P está em kilonewton, né? E eu preciso que ela esteja em newton. Então, o valor que eu digitar aqui, eu vou ter que multiplicar por 1000, porque esse kilonewton aqui, ó, vamos colocar mais um comentário aqui, ó, kN é igual a 1000 vezes newton, tá? Esse kN aqui é como se eu estivesse multiplicando por 10 à terceira, ou por 1000, né? 10 à terceira newton. Então, multipliquei por 1000,
Então, se eu colocar lá 2 kN, né, 2.000, dividido pela área em milímetros. Agora, a gente vai usar exatamente o nosso teste, né, a nossa estrutura condicional, tá? No Python é muito importante a questão da indentação, né? Então, olha só, if, tá? Tensão atuante for maior do que a tensão ADM, 2 pontos. Aí agora, observa que ele já, quando eu dou o Enter, ele já faz a indentação, mas se ele não fizer, você tem que fazer. Então, todas as linhas que tiverem com essa indentação de um tab, né? Ó, um tab aqui, ó, apertei a tecla tab, ó, vai funcionar o if, tá? Então, se for maior, eu tenho que dar um print e escrever uma mensagem. Qual foi a mensagem? A peça não atende, né? Como é que foi que a gente colocou lá? Deixa eu ver ali. Não atende, a peça não atende a carga atuante. Está sendo atuante. Ok? Agora eu vou colocar um else, correto? Esse else, eu tenho que colocar os 2 pontos também. E aí agora eu dou um outro print, que vai ser o quê? A peça, tiro não, atende a carga atuante. Correto? Então, eu preciso ter esse tab aqui, tá? Se eu tivesse mais linhas, eu ia ter que colocar aqui, ó, as outras linhas. Observa que ia ficar tudo dentro, né, com a tabulação, justamente para o comando if entender que essas 3 linhas, por exemplo, tem que funcionar no caso da condição, a condição a gente coloca aqui, ó, no caso da condição, for um valor positivo, certo? Tá? Vou colocar um comentário aqui, ó, só para ficar claro, né? If, aí aqui você vai colocar assim, a condição, 2 pontos, vai ter um tab, e aqui você vai colocar os comandos, quantas linhas forem necessárias, tá? Quantas linhas forem necessárias. Pode ter um else, pode, else, 2 pontos, e aqui você vai colocar, né, os comandos também, quantas linhas forem necessárias, sempre seguindo a indentação, né, para ele entender os comandos, né, para a programação, para a linguagem entender, né, na hora que for executar, os comandos que vão ficar dentro desse bloco, tá? Comando desses blocos. Então, aqui seria comandos para o quê? Para a condição verdadeira. Comandos para a condição verdadeira. Aqui também, correto? Aqui seria o quê? Comandos para a condição falsa. Comandos para a condição falsa. Perfeito. Vamos salvar aqui. Esse vai ser o exemplo 7. Vamos executá-lo aqui embaixo. Digite o valor da carga, 100 kN. Digite o valor da área, Vamos considerar aqui um diâmetro de 50 milímetros, então 50 ao quadrado. Isso aqui depois a gente podia fazer, né? 50 ao quadrado vezes π dividido por 4. Vamos colocar aqui 1960 milímetros quadrados aproximadamente. Tensão admissível, sei lá, vou colocar 38 megapascal. A peça não atende a carga atuante, tá? Olha só, nesse exercício aqui não ficou muito legal. Por quê? Porque faltou te mostrar aqui
o valor da tensão atuante, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo, ó, o print aqui, ó. Vou pegar esse print aqui. E vamos colocar aqui, ó, print, a peça não atende o valor da carga. Vamos colocar aqui o valor, né? Ó, tensão atuante vale tanto MPa. E colocar na outra linha, que vai ser tensão atuante. Na outra linha a gente põe tensão admissível. Aí eu vou pegar aqui tensão admissível, colocar aqui. Né? Na realidade é o seguinte, essa linha ela se repete aqui também no ELSE, né? Então o que eu vou fazer? Para não ficar repetindo o código, né? Eu vou colocar fora da indentação. Então ele entra, ele vai decidir aqui na linha 22 se eu vou imprimir a 23 ou a 25, e depois ele vem e imprime a tensão atuante e a tensão admissível. Ok? Então aqui já tem uma estrutura condicional, tá? Uma dessas duas vai aparecer e essas duas sempre vai aparecer. Vamos ver aqui, executar o exercício 7. 100, 1960, vou colocar 38. Olha só, a tensão atuante é 51.020 e a tensão admissível é 38, por isso que a peça não atende. Né? Vamos fazer novamente um outro exercício. Vou colocar metade do valor aqui, ó, 50, 1960. Vou colocar 38 novamente. A peça atende a tensão atuante. Eu tenho uma tensão atuante de 25 e tenho uma tensão admissível de 38. Ok? Beleza. No próximo vídeo vamos fazer mais exercícios aí com estruturas condicionais, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.